Mano, agora falando de vetores. Vetor é basicamente um ente matemático que ele tem um módulo, uma direção e um sentido. E ele é usado na física para representar grandezas vetoriais. Aí aqui tem basicamente um exemplo, essa imagem aí muito boa, POG, que é do grandíssimo professor do Física 2.0, um deus no mundo. Mas basicamente nessa imagenzinha dá pra gente ver, dá pra explicar basicamente tudo. Módulo é basicamente o tamanho, é o tanto da força que ele tem. Módulo então que nem o A, ele tem 3 quadradinhos, então o módulo dele é 3 newtons, né? Que é basicamente se a gente contar que um desses quadrados tem 1 newton, né? Então o A teria 3 newton. Isso basicamente é o módulo. O E tem 3 também, o F tem 2, o B tem 3. Aí a direção é basicamente. Tem duas coisas, né? Direção e sentido. A diferença dos dois é basicamente: direção é quando você fala de horizontal, vertical e diagonal. E sentido é tipo direita, esquerda, pra cima. E então, tipo, o A, se a gente for falar inteiro o que ele é, o módulo dele é 3, a direção dele é horizontal e o sentido dele é direita. E o B, a única coisa que muda do A é o sentido, que o sentido dele tá pra esquerda. E aí é basicamente isso que dá pra explicar por essa imagenzinha. Agora, como somar vetores, né? Primeiro, a regra do polígono. A regra do polígono é basicamente assim: você vai ter o A, o B e o C. E aí você vai pegar o primeiro, você vai pegar o A. A base dele fica onde, tipo, a origem do vetor é onde fica na base daquela setinha. E o final dele, o final do vetor A, é a seta, é a setinha. E aí, basicamente, o que você vai pegar? O que você vai fazer? Você vai pegar o A, vai colocar ele bonitinho. Depois você vai pegar o B e vai colocar ele no final do A. Então ele vai colocar, tipo, na ponta da seta o B, e aí na ponta do B o C vai ser colocado. E aí depois disso você vai ver o começo do A e o final do C. Você vai fazer um outro vetor juntando esses dois. O começo do A com o final do C. E esse vetor vai ser chamado vetor soma. Que você pode calcular ele para ver o tanto que deu a soma dos vetores. Então, basicamente, nessa imagenzinha aí que tem dos vetores, ia ter um outro vetor saindo da base do A e indo pro C. E aquilo ali seria o vetor soma. E aí também, ó, tem isso daqui, tem essa imagem aí, que é basicamente um looping, que esse daí é nulo. Isso daí é nulo, porque, ó, tá vendo? Começa no A, aí vai do A pro B, a setinha. E depois do B vem o C, e o C vai até o começo do A. Então, basicamente, tipo, pra você fazer a soma de vetor, você tem que ir no começo do primeiro pro final do último. Mas ali eles dois estão no mesmo lugar, o começo e o final. Então é zero, não tem pra onde ele ir, ele não deslocou nada. E aí tem os casos mais que são mais colocados, né? Que são os casos particulares da edição de vetores. Que o caso 1 é quando tem a mesma direção e o mesmo sentido. Se você fizesse pelo aquele jeitinho que eu falei agora, ficaria basicamente uma linha gigantesca. E aí seria só somar os dois. E tem o caso 2, que é a mesma direção em sentidos opostos. Então, basicamente, eles iam se subtrair. Então, você ia pegar o A e subtrair pelo B. E o caso 3 é quando eles são perpendiculares. Quando eles são perpendiculares, se você ver, dá pra você montar um triângulo com eles. Se você colocar do jeito bonitinho, tipo, no final de um colocar o outro. Vai fazer basicamente um triângulo. E a hipotenusa dele vai ser o seu resultado, vai ser a soma dos vetores. Então você vai pegar e usar Pitágoras e fazer bonitinho. Tem um outro jeito de somar vetores, que é a regra do paralelogramo.
que você vai usar quando você tiver dois, porque só dá pra usar dois. Só dá pra usar quando tem dois vetores. E você vai usar quando ela não se encaixar mais ou menos naquelas ali. Ou quando tiver um ângulo assim que seja diferente dos que tem ali. Então, o que vai fazer? Você basicamente vai pegar esses dois vetores e vai colocar os dois alinhando a base um do outro. E aí, você vai pegar e espelhar eles, que nem tá acontecendo nessa imagem, o pontilhado. Você vai fazer uma linha pontilhada espelhando eles. E aí você vai ver que fez esse paralelogramo. E aí fez um triângulo também, que o triângulo, a hipotenusa desse triângulo é a sua soma dos vetores. E o que a gente vai fazer para calcular esse triângulo? Vai fazer a lei dos cossenos. Só que tem que tomar cuidado com a lei dos cossenos, porque em vez de ela ser menos, ela é mais. Porque quando você faz a lei dos cossenos, você vai tá usando o ângulo da direita ali, daquele que tá marcado em cima 180 menos θ, você vai estar usando ele. Só que na física normal a gente usa o da esquerda, o que tá cortado ali no meio. Mas se você quiser usar, é só você descobrir se você quiser usar a lei dos cossenos por aquele ângulo, é só você descobrir o ângulo e botar um menos. E é basicamente isso que calcula desse jeito quando tiver esses dois vetores. Agora a decomposição de um vetor. Lembra que tem os vetores diagonais? Ele tem um pouco dele no y e um pouco dele no x. Então, basicamente, a gente vai ver o quanto desse vetor está em x e em y. A gente vai decompor ele. Então, decomposição, você basicamente vai fazer uma multiplicação. Ou você vai multiplicar o módulo desse vetor por cosseno do θ dele, que tá do ângulozinho que ele faz, ou pelo seno. E aí é basicamente uma multiplicação, não tem mais nada difícil nessa parte de descobrir quanto que é o módulo. Mas o que é difícil é saber se é o x ou se é o y. O jeito de você descobrir em qual lugar colocar vai ser basicamente assim, tá vendo o alfa ali? Ele tá colado com uma linha. Então, se ele tá colado com uma linha, você vai fazer o módulo vezes o cosseno do θ, do alfa. E o afastado dele vai ser o seno. Então, se o ângulo tivesse naquele outro lugar ali, na parte de cima do F, você usaria o cosseno ali naquela parte de cima, porque ele ia estar colado. Então, sempre se ele tiver colado, uma parte vai ser o cosseno. Ou você também pode pensar do jeito da alavanquinha lá, que se você puxar o vetor e esmagar se você estiver esmagando o ângulo, tipo, você vai puxando o F ali pra baixo, você vai começar a esmagar o ângulo alfa. Se você esmagar ele, você vai perceber, tipo, se estiver esmagando o ângulo que você tá levando em consideração, aquela parte ali vai ser com cosseno. E se você tiver puxando e tiver, tipo, alargando aquele ângulo, a parte que você encostar depois de alargar você vai usar o seno.